pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e na aula de hoje nós falaremos sobre as equações diferenciais ordinárias de segunda ordem, homogêneas e com coeficientes constantes. O foco da aula de hoje é tratar o caso em que o polinômio característico possui delta negativo. Vamos aprender? Hoje eu vou falar das equações diferenciais lineares de segunda ordem com coeficientes constantes. No caso, eu estou falando desse tipo de equação diferencial e hoje eu vou focar o caso em que a equação característica gerada, ela tem o discriminante, o delta negativo, tá? Então, no caso, essa equação característica, ela vai ter duas raízes complexas conjugadas. Então, lembrando que eu suponho que essa aqui seja uma solução da EDO, E elevado a RT, derivo duas vezes, substituo, gero a equação característica. Hoje eu vou falar o caso que o discriminante da equação característica, né, o delta, que no caso é B ao quadrado menos 4AC, ele é negativo. O caso que delta é zero ou positivo, ele está na playlist aqui logo acima, tá? Então, gente, olha, se o delta é negativo da equação característica, vai me implicar, então, que esse valor R vai ser complexo. Não tem como resolver em R, né, no corpo dos reais, mas tem como resolver no corpo dos complexos, e é isso que a gente vai fazer. Então, nós vamos encontrar um par de raízes complexas conjugadas. Vai ser um lambda mais um mi, lembrando que i é a raiz de menos 1, que é a unidade complexa, né? E aí, eu vou ter, o número complexo i é chamado de raiz de menos 1. Aí, o par de raízes, ele é um par conjugado, tá vendo, ó? R2 é R1 barra e vice-versa. Sempre quando eu tenho uma equação de segundo grau, o par e o delta é negativo, as raízes são pares conjugados. Assim, então, eu vou ter y1 é elevado a R1, o R1 é lambda mais mi, e a segunda solução é elevado a R2. R2t e o R2 é lambda mais mi. E aí, gente, o que a gente vai ter, então? Aqui no caso, eu tô tendo uma exponencial que está envolvendo um número complexo i aqui, ó. Quando eu resolvo aqui, vai ficar elevado a lambda t, que eu sei porque lambda é um número real. Então, lembrando que aqui lambda e mi são números reais, tá? Vezes, ó, é elevado a mi t i. E aí, aqui eu tô tendo uma exponencial complexa, tá? E por isso, eu vou falar para vocês a fórmula de Euler, ou Euler. Ele fala exatamente uma fórmula usando séries, tá? Séries de potência, que é um assunto estudado geralmente no cálculo 4 do Cefet e no cálculo 2 de muitas instituições. Então, usando séries, a gente chega nessa relação aqui que é chamada de fórmula de Euler ou fórmula de Euler, que é a fórmula da exponencial complexa. E elevado a i vezes qualquer coisa é cosseno da coisa mais i seno da coisa, tá? Desde que essa coisa aqui seja um número real. Logo, gente, e elevado a menos it é cosseno de menos t mais i seno de menos t. Cosseno de menos t é o próprio cosseno de t, e esse menos aqui, ó, seno de menos t é menos seno de t. Então, eu vou ter isso, isso e isso, olha. E elevado a mi-ti, ó, coisa, vezes i é cosseno da coisa mais i seno da coisa. Então, tem essas três fórmulas aqui que eu vou usar na minha solução. Então, vamos voltar na solução, ó. A solução é elevado a lambda t, é elevado a mi-ti, é elevado a menos mi-ti, para y1 e para y2. É elevado a mi-ti é cosseno de mi-t mais i seno de mi-t. Menos é cosseno de mi-t menos i seno de mi-t, tá? Se você, gente, fizer o Wronskiano dessas duas aqui, vai dar zero, tá? Vai dar uma conta bem grande, eu vou deixar para casa para vocês. Fazer o Wronskiano é colocar essa função numa matriz, essa e as derivadas e calcular o determinante. Essas duas vai dar zero, tá?
Mas, se eu pegar uma parte dessa e gerar uma y1 tio, e a outra parte, ó, e gerar y2 tio, essas duas soluções aqui, geradas de pedacinhos, fragmentos dessas outras duas, essas duas aqui são LI, ou seja, o Wronskiano dessas duas aqui é diferente de zero. Eu até deixei aqui aberto o Wronskiano dessas duas para vocês verem, ó. Y1 tio, Y2 tio, derivada, derivada. Lembrando que eu uso a regra do produto aqui para derivar, tá? Derivei, vai aparecer sempre, ó, isso aqui vezes isso é elevado a 2 lambda t, tá? Dá essa continha grande aqui. Só que essa continha grande, ela é muito legal, porque, ó, ela pega um pedaço menos o pedaço. Então, ó, isso aqui, ó, é zero. Esses dois aqui, fica mi, seno ao quadrado, cosseno ao quadrado. Quando eu coloco o mi em evidência, fica seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Então, gera só o mi. Essa conta aqui toda vale mi. E aí, eu tenho, então, que o Wronskiano dessas duas funções tio vai dar mi elevado a 2 lambda t, tá? O mi, gente, ele é diferente de zero, porque se o mi for igual a zero, eu não teria a... Quando a gente viu que as raízes, elas são lambda mais ou menos mi, né? Então, aqui, olha, se o mi fosse zero, eu teria, então, que o delta seria zero, tá? Que aí não é esse caso, que aqui no nosso caso o delta é negativo. Então, o mi é diferente de zero sempre. Logo, se o mi é diferente de zero e uma exponencial aqui, ó, número real e 2, isso aqui é sempre diferente de zero, para todo t. Logo, essas duas funções, elas são LI, porque o Wronskiano é diferente de zero para qualquer t real. Elas, então, geram a solução geral, porque eu tenho duas soluções da equação, ó. Essa aqui é a solução, essa daqui também. Verifique, tá? E o Wronskiano é diferente de zero. Logo, será a solução geral da EDO, constante vezes isso, mais constante vezes isso. Fim. Exemplo. Pega essa equação diferencial. O método é: suponha que isso seja a solução. Deriva duas vezes e substitui. Coloca a exponencial que aparece em todos em evidência. Gera a equação característica. A equação característica, você vai olhar o delta dela. Coloquei ela aqui. Delta deu menos 3. Raiz de delta é raiz de menos 3. Raiz de menos 3 é raiz de 3 vezes menos 1. Raiz de 3 vezes raiz de menos 1, que dá raiz de 3 menos raiz de menos 1 é i. R, então, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, que é raiz de 3i sobre 2a. Então, eu gerei duas soluções, ó. Ambas têm o lambda e o mi, ó. É lambda mais ou menos mi. Portanto, a solução geral vai ser quem, gente? Constante é elevada a lambda t, cosseno de mi t, mais constante é elevada a lambda t, seno de mi t. E aí, eu gero a solução geral da equação diferencial. Exemplo 2, mesma coisa, olha. Sempre vai ser uma equação coeficientes constantes. Suponha que E elevado a RT seja a solução. Deriva duas vezes, substitui na EDO, gera a equação característica. Tira o delta. Delta deu menos 36. Raiz de delta é raiz de menos 36. Raiz de menos 36 é raiz de 36 vezes raiz de menos 1, que dá 6i. Porque isso aqui é i, raiz de 36 é 6. As raízes R é menos B, aqui o B é 0, tá? Aqui o B é 0, desculpa, ó. 0 mais ou menos 6i sobre 2. Então, eu tenho raízes mais ou menos 3i. O lambda é 0 e o mi é 3. Aí, eu vou gerar a solução, olha. O lambda é 0, então eu coloquei 0t, e o mi é 3. Então, eu tenho a solução constante cosseno de t, constante seno de t, porque E elevado a 0 é 1. E aí, eu gerei a solução geral da EDO. Vou deixar aqui dois para casa para vocês. Essa daqui e essa. E as respectivas soluções, tá? Então, aqui você vai achar uma equação do segundo grau. O lambda vai dar 1/4 e o mi vai dar 3. Aqui você vai achar uma equação de segundo grau com um determinante negativo.
o lambda é menos 1 e o mi é 1, tá? Então, aqui você vai ter que achar lambda igual a 1/4 e mi igual a 3. Aqui você vai achar lambda igual a menos 1 e mi igual a 1, tá? Para casa para vocês. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe seu feedback aqui nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal, curta a página do canal no Facebook e no Instagram. E até a próxima! Tchau!